O que é a fé? A unidade da fé, né, está descrita aqui em Efésios 4, de 1 a 6, que diz: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado, com toda a humildade e a mansidão, com longanimidade, suportando-vos aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade, né, do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamado num só esperança na vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Ele dizendo aqui, né, nessa carta a Efésios, e ele ainda continua, Paulo, dizendo que o santo mistério, né, e o serviço dos santos, aqui dando continuidade no capítulo 4, versículos 7 ao 16, diz: E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu à altura e levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens, né? Ora, quer dizer, subir senão que também a vida descido às regiões inferiores da terra. Quer dizer, ele desceu e depois subiu, né? E ele ainda continua aqui no 12 versículos dizendo: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. E lembrando que é um processo, né? Ninguém nunca está pronto ou é santo, né? Como ninguém é justo, né? É justificado por Cristo. E é um processo que cada um, né, olha para dentro de si e tende a melhorar naquilo que é falho. E cada um, segundo um traço de personalidade, igual eu estudo na psicanálise, vai perceber, né, no que precisa melhorar para ser parecido com Cristo, né? E ele ainda fala no 13 aqui: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejais mais como menino agitado de um lado para o outro, ao redor por todo o vento de doutrina, né? Levado, né, ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, né? Então, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça. Quem é o cabeça? Cristo, né? Fala aqui, de quem todo o corpo bem ajustado é consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetuando o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. E aí ele fala sobre a santidade cristã, né, oposta à dissolução, né? Ele diz: digo eu no Senhor, testifico que não mais andeis como também andam os gentios. Aí ele fala aqui da vaidade, dos próprios pensamentos, né? É o obscurecimento do entendimento. Então é aquela pessoa, né, alheia à vida de Deus por causa da ignorância em que vive, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregam à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendeste, né, a Cristo. Se é que de fato o tendes ouvido e nele foste instruído, segundo a verdade de Jesus. Ele fala aqui da necessidade de renovar o espírito, né, do vosso entendimento no versículo 23 e finaliza no 24 dizendo, né, e vós revistais do novo homem, né, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedente da verdade. A exortação à santidade ainda continua, né, no 25 ao 32 em diante, ele diz: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem dei lugar ao diabo. Aquele que furtar, não furte mais, né? Ao contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos. Então, às vezes você vai irar, mas não deixa o sol se pôr, né?
e você ainda é irado. O que é bom para que tenha como acudir, né, ao necessitado, trabalhando e acudindo ao necessitado. Pessoas às vezes dizem, se você pega aí um macaco escondendo tanto de uma banana para ele só comer, né, você acha estranho. Mas o ser humano faz isso e ainda vai para a revista Forbes, ainda na capa, né? Então, a gente vê aqui que ele admoesta para que você faça e tenha força para fazer e acudir ainda o que não puder fazer. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente o que for boa para edificação conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. E não entristeçai o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia e toda malícia, né? Antes sede um para com os outros benigno, compassivo, perdoando uns aos outros, como também Deus Cristo nos perdoou. E o fruto da luz e as obras das trevas, né, é dito aqui em Efésios 5, de 1 a 21, ainda diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andais em amor, como também Cristo amou e entregou a si mesmo como oferta e sacrifício, né, a Deus em aroma suave. E o fruto da luz e as obras das trevas, ele diz: mas a impudícia, a toda sorte da impureza ou cobiça, nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavra vã ou chocarrices, coisas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graça. Sabei, pois, isso: nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo, né, de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs. Às vezes as pessoas pegam uma coisa que é dita aqui e falam: fulano vai para o inferno porque, né, tá falando aqui que... Olha, igual eu estou falando, é um processo de santificação, é um processo na onde você é justificado por Cristo. Então, ele veio e derramou o sangue por todos. E esse processo cada um faz consigo. E só lá no final ele vai julgar quem que, né, procedeu para o alvo que é Cristo e quem não. Então ninguém deve ficar julgando ninguém, e sabedores de que todos temos falhas, mas nós vamos estar nesse processo. Né? Ele diz aqui: portanto, não sejais participante com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no seu andar, como filho da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Às vezes as pessoas apegam muito pelo os pecados, né, da carne, mas não atenta para os da alma, né? Porque ele diz aqui, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices na obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que elas fazem é oculto, só de referir vergonha. E aí ele continua dizendo: mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Aí ele fala pelo que diz, né, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais. Cada um vê. Não precisa de ninguém apontar para ninguém. Não como nécios, e sim como sábios. Remido o tempo todo, porque os dias são maus. Por essa razão, ele continua aqui dizendo: por esta razão não vos tornei insensato, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, não embriagueis, não fala de não beber, mas não embriagueis, porque quando você embriaga, você perde, né, o sentido, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando louvores de coração ao Senhor, com hinos e cantos espirituais, dando sempre graça por tudo. Graça a quem? A Deus nosso Pai, né, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos aos outros em temor, né, no temor de Cristo. E aí ele fala sobre o lar cristão, marido e mulher, né? Ele fala que as mulheres devem ser submissas aos seus próprios maridos, como o marido, né, é a cabeça, a mulher também Cristo, né, é a cabeça da igreja. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres submissas ao marido. Marido, amai também vossas esposas, né, muito importante. Como também Cristo amou, né, a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo, né, a igreja maculada, sem ruga, e as pessoas usam muito isso, né, porém santa, sem defeito, porém não aqui justificando, mas esse é o alvo.
Porque algumas pessoas se fazem isso por um tempo e ficam condenando os outros, achando, né, que os outros apontando o dedo. Então, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes alimenta e dela cuida. Também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo, né? E aqui ele ainda fala, né, por que o homem deve amar a esposa, né? Ele ama a esposa como o próprio corpo, quer dizer, como ela faz parte do corpo, então ele deve amar. Quem ama a esposa acaba amando a si próprio, porque somos membros do mesmo corpo, né? Então, como o homem deve cuidar da mulher, Cristo cuida da igreja, né? E aí fala, né, que o homem deixa seu pai e a sua mãe e une a mulher, se tornando um só carne, né? E grande é esse mistério, mas ele refere a Cristo e a igreja, né? Não obstante vos cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Então ele faz essa analogia e deixa claro, né, que ele está referindo aqui a igreja. E lembrando que todo o evangelho eu tenho, né, como uma manual de um pai que quer que um filho se dê bem. E não que um filho ao errar vai ser castigado. Então isso aí vai vir um juízo sim, mas é um pai amoroso que quer bem ao filho. E ele ainda continua aqui dizendo sobre, hoje por exemplo as mulheres ganharam espaço e tal, e tudo bem, nós vivemos em outro tempo. Isso aqui por exemplo foi até destinado aos Efésios, como aos Coríntios nós temos lá, aos Romanos. Épocas, culturas, porém a mentalidade é a mesma para os dias de hoje. Um pai que sabe que se um filho cuidar, atentar para isso aqui, ele vai se dar bem, ele não vai ter problemas na vida. E é óbvio, né? Qualquer pessoa sensata e com um nível de QI, ela vai observar isso aqui e vai perceber que isso aqui faz sentido, né? Se o marido amar a esposa respeitar o marido, você vê que as coisas tendem a se dar bem. Se você atentar para as coisas que não te edificam, né? Igual a bebedice, falar mal do outro, né? Não ter amor pelo outro, não tentar conviver da melhor forma com o outro. Aqui ele fala agora no capítulo 6, né, sobre o lar cristão, filhos e pais. Ele diz, filhos, obedecei a vossos pais, como, né, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento, como promessa, para que te vá bem, olha para você ver, para que te vá bem ao evangelho da graça, né, e seja de longa vida sobre a terra. É um pai preocupado com o filho, né? E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Né? A disciplina e a admoestação não é bater, não é ter amor, é ter empatia, né? É ter comunhão. E o lar cristão, agora ele referindo-se a servos e senhor, né? Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne. E aí ele vai falando aqui sobre os servos, né? E também sobre o Senhor, que também não proceder, né, com ameaças, não ser muito arrogante com seus servos. Então naquela época existia a cultura da servidão ali dos servos, né, e tal. E é interessante que ele ainda termina dizendo aqui, ó, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, estais no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Então, as coisas que você galga nessa terra, os patamares, né, ou as conquistas, ele não entra nesse mérito. Isso aqui é uma coisa que o homem estipulou, até porque era para que todos fôssemos iguais. Após a desobediência, o pecado que criou toda a desarmonia, até a desestrutura em termos de genética, né, pessoas com anomalias e outros gêneros e tudo mais, e também na personalidade, no caráter e essa questão de classes, né, que cria um problema. Então tudo isso aí que cria problema, sempre teve guerras de classe, mas isso não era de classes, né, mas isso não era do coração de Deus, né, do coração dele era que todos fossem iguais. Porém, quando veio o pecado, a desobediência, os homens criaram essas próprias leis, né, essas dissertações, e ele diz aqui, tanto sobre a mulher, quanto aos servos, né, quanto ao homem, como proceder para que se dá bem. Quer dizer, um servo ali, um que está a servir, se ele proceder dessa forma, em termos de honrar, de fazer o melhor, ele também, como filho, ele vai acabar se dando bem. Apesar de na história, né, nós vimos que aconteceu muitas atrocidades, mas essas pessoas, né, elas acabam sendo responsáveis por uma conta que ela vai acertar lá
com ele no dia do juízo, né? Dentro dessa desorganização que o homem criou ao desobedecer. E aí ele fala das armaduras de Deus, quanto ao mais, sede fortalecido, né? Efésios 6, de 10 a 20, né? Seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder, revestível de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra a cilada do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue nem carne, sim contra o principado, potestades, né, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, porque o mundo ele é mau, né, e ele tem outro raciocínio. É um raciocínio de egoísmo, né, de ambições exageradas, né, de um querer colocar o outro ali, né, a seu serviço e ao serviço do dinheiro e todas essas coisas, né? Então ele fala aqui, ó, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir nos dias maus, né? E permanecei inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingido-vos com a verdade, vestindo com a couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, né? Embrasando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, né? Que é o manual para um filho que ele gostaria que se desse bem, com toda oração e súplica, orando todo o tempo no Espírito, vigiando, perseverando, suplicando, e também por mim, ele diz aqui, né, pelo qual sou embaixador de Cristo, e ele fala sobre Tíquico, né, finalizando aqui, para que saibais também ao meu respeito o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor, né, isso é uma pessoa da época ali muito importante para Paulo. Foi para isso que eu vos enviei, para que saibais a vosso respeito e console o vosso coração. Você vê que aqui é uma fala dele pessoal, você vê que é uma coisa, né? E aí ele termina dizendo a bênção, né? Paz seja com os irmãos, o amor, a fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente nosso Senhor Jesus Cristo. E assim termina o livro de Efésios, ele falando, né, a graça seja com todos que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Então essa fé é a fé de que Cristo, só através de Cristo, somente através de Cristo nós podemos chegar a Deus. Então é essa fé de que nós precisamos dele, né, e que nós somos justificados por ele. E esse processo de santificação não é para ser melhor do que ninguém, para se achar um santo, né, porque isso não vai existir, nem os anjos são, né, mas para entrar nesse processo. E esse processo vai te levar cada vez mais a ser melhor do que você antes. E sempre mirando o alvo, que é Cristo. Amém?